Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bom, esse vídeo é específico para o pessoal lá do terceiro ano do ensino médio, né? O pessoal que está estudando genética. Então, olha só, nós temos aqui uma situação que é diferente do que a gente vê, por exemplo, quando a gente começa a estudar a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel e outras mais. O que eu quero dizer, nós estamos falando de características que todas são causadas por um par de genes, oriundos respectivamente um da mãe e um do pai. Esses genes, eles atuam em pares, tá? Esses pares são chamados de homólogos, né? Dentro dos seus cromossomos. Cada cromossomo é um conjunto de genes. Quando você tem dois cromossomos iguais, igual aqui, ó, os meus dedos, iguais, o que acontece? Você está vendo aqui essas dobrinhas do meu dedo? Quando eu junto com a outra mão, eles formam um par. Então, os cromossomos homólogos, eles possuem genes que são paralelos. Um cromossomo é um conjunto de gene, o outro cromossomo é um conjunto de gene. Um conjunto vem da mãe, um conjunto vem do pai. Os dois se juntam, formam o quê? Cromossomos homólogos. Significa que eles têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo de material genético. Cada gene que existe no cromossomo é gene alelo, ou seja, o gene alelo desse cromossomo se combina com o gene alelo desse cromossomo e assim forma uma característica. Na verdade, a gente está acostumado a trabalhar verificando características que acontecem de modo generalizado, né? E as chances de acontecer entre machos e fêmeas, homens e mulheres, é a mesma. Mas existem certas heranças que não acontecem de forma igual entre machos e fêmeas, homens e mulheres, tá? E aí, a genética tem que olhar um pouco para a determinação do sexo. Então, para começar, a gente vai ver que existem heranças que dependem do sexo. E por que eu estou falando de cromossomo homólogo? Eu estou falando disso porque os cromossomos que determinam o gênero, né, é o cromossomo sexual, o par sexual. Então, para começar, eu quero que vocês observem essas características, a determinação do sexo. Repare bem que existem pequenas diferenças entre os diversos seres vivos, tá? Há dois grupos básicos de mecanismos de determinação do sexo. Um deles é o que envolve os pares sexuais. São os cromossomos X e Y, que acontece na nossa espécie, por exemplo, tá? O X0, que acontece, por exemplo, em baratas, em percevejos, e ZW, que acontece, por exemplo, em borboletas e mariposas. Então, repare bem, o sexo é determinado por um par de cromossomos sexuais. Você vai encontrar, provavelmente, a palavra, por exemplo, na espécie humana, 22A. E depois XX ou XY. O que isso quer dizer? 22 cromossomos são autossômicos. Autossômicos são aqueles cromossomos que carregam genes que são genes da nossa espécie, tanto faz ser homem ou mulher. Mas o par sexual traz características que distinguem o homem da mulher. No caso, eu estou falando do XY. Mas vamos com calma que eu vou exemplificar melhor daqui a pouco. Primeiro, repare
repare bem, pode ser por cromossomos sexuais, a determinação do sexo, ou pode não envolver cromossomos sexuais, tá? Outros fatores, como fatores ambientais. Mas eu acho que o mais clássico, outro fator que não seja o fator do cromossomo sexual, é o fator ligado à quantidade de genes. Por exemplo, o clássico caso da partenogênese. A partenogênese é uma forma de reprodução que você encontra, por exemplo, nas abelhas e nas vespas. Funciona assim: a fêmea, ela ovula muito. Quando ela ovula e existe a mistura de genes do macho, que é o zangão, com a fêmea, que é a rainha, a fecundação cria uma operária ou uma nova rainha. As duas são iguais, as operárias são todas estéreis, as rainhas serão férteis, mas isso depende do tipo de alimento que ela vai receber. Então, quando uma abelha rainha recebe, né, o gameta do macho, que é o zangão, fecunda o óvulo da fêmea, nasce uma operária ou uma potencial rainha. Tudo bem, mas a fêmea produz tantos óvulos que muitos deles não são fecundados. E quando não são fecundados, o que acontece? Nasce um zangão. Ou seja, as fêmeas rainha e operárias são diploides, 2N. O macho, que é o zangão, é apenas N. Então o macho tem a metade do cromossomo, tá? Diferente da fêmea. Então por isso não envolve cromossomos sexuais. O que envolve nisso? Envolve a quantidade de cromossomos. Tá legal? Então é isso que eu quero que você entenda a princípio. Agora repare bem, vamos lá aos sistemas que vamos encontrar em cada um deles. O sistema XY, ele é utilizado na espécie humana. A espécie humana usa o sistema XY, tá? Então, o que significa? As mulheres, né, elas são X e X. Os homens são X e Y. Muito bem, essa representação do X não é o gene, é o cromossomos sexuais. Né? Repare que as mulheres têm 2 cromossomos sexuais iguais. Os homens têm um par de cromossomos que não são iguais. Como os pares das mulheres são iguais, nós dizemos que elas são homogaméticas, de homogêneo. Tá? Gametas iguais, gametas homogêneos. E o homem, como ele tem um X e um Y que são diferentes, ele é heterogamético, né? Hétero de diferente gameta, tá? Então, o homem pode provocar a produção de um espermatozoide com X ou de um espermatozoide com Y. A mulher pode provocar apenas a produção de óvulo com X. A mulher não produz outro tipo de óvulo. Como todo homem tem o cromossomo Y, então todo homem recebe o cromossomo Y do pai. Isso faz a gente deduzir que quem determina o sexo da criança é o pai e não a mãe. Como eu coloquei aqui, o sexo dos descendentes é determinado pelos gametas masculinos, certo? Não dos femininos. Então, é errado o que historicamente aconteceu, por exemplo, aqui no nosso país, onde as mulheres, elas eram culpadas, né, pelo fato de não ter um filho do sexo masculino. Isso naquela época em que os homens queriam deixar um herdeiro, né? Então elas falavam assim para as mulheres: você precisa me dar um filho homem, ou você não me deu um filho homem, ou eles ficavam entristecidos porque as mulheres tinham crianças do sexo masculino e eles queriam só crianças do sexo masculino. Isso foi um grande erro. Na verdade, quem determina o sexo
sexo do bebê é o homem e não é a mulher, certo? Então, essa é a parte geral desse tipo de determinação do sexo e herança. Agora, tem algumas características que eu quero só dar mais, aprofundar um pouquinho mais com vocês, para depois a gente passar para a herança ligada ao sexo. Tudo bem? Então, repare bem agora, esmiuçando um pouquinho mais esse tipo de determinação de sexo. Eu falei do sistema XY, mas existem outros sistemas, como X0, né, e o ZW. Então vamos diferenciar, porque isso é importante para o seu conhecimento. Sistema X0, o que quer dizer isso? Nesse sistema, o par sexual nas fêmeas, e aí porque não estou falando mais de seres humanos é XY, em outras espécies, então, fêmeas e machos. As fêmeas, elas são X e X, igual o que acontece na nossa espécie, não é mesmo? Então, elas são também homogaméticas, mas os machos, eles têm X e 0. Isso quer dizer o quê? Não tem o outro par sexual. Então, vai ficar o heterogamético, o macho, tá? Isso ocorre, por exemplo, em insetos, como baratas, né? Alguns insetos, né? Como barbeiro e tal, né? Então, isso é um tipo de sistema X0. E também temos aqui o sistema ZW. O sistema ZW acontece, por exemplo, em borboletas, em mariposas, é um outro tipo de sistema. Mas é assim, o Z e o W foi criado por convenção, né? Na verdade, é só para diferenciar de XY. No caso, o que vale a pena a gente ressaltar é que as fêmeas nesse sistema, o par sexual é Z e W, elas são heterogaméticas. Repare que nesse as fêmeas são homogaméticas, nesse são heterogaméticas, tá? Como acontece no sistema XY, né? Esse aqui no sistema XY, a mulher também é XX, tá? O homem é XY. Aqui inverteu a situação. Então, nesse caso, as fêmeas são heterogaméticas, tá? E os machos são homogaméticos, tá? Então, isso aqui é a situação do sistema Z e W. Bom, mas enfim, afinal de contas, na genética, em que isso vai influenciar? Primeiro você tem que entender o que está acontecendo aqui, tá? Os genes ligados ao sexo. Repare bem, isso aqui, essas duas figurinhas aqui estão representando os cromossomos, tá? Então, cromossomos são estruturas que carregam vários genes, né? Aqui você está vendo um par de cromossomos homólogos, tá? Que, na verdade, homólogo quer dizer igual, mas pela figura que eu coloquei aqui, você já está percebendo que ele não é tão igual assim, né? Então, o que está acontecendo? Esse aqui está meio torto, né? E esse aqui está retinho. Por que será que isso acontece? Muito bem. É isso que faz essa falta de simetria, né, de combinação física, certo? Essa forma diferente entre um e outro que caracteriza o X e o Y. Então, quando o par sexual, agora aqui eu estou falando da espécie humana, tá? Sistema XY, tá? Ó, X e Y. Quando o par sexual não é simétrico, não é igual, então eu tenho um homem, ou seja, X e Y. Se fosse mulher, os dois cromossomos estariam retinhos até aqui. Bom, aí o que acontece? Nessa parte aqui, aqui e aqui, o X e o Y,
Nessa parte aqui, ó, o X e o Y, eles estão iguais. Como eles estão iguais, eu chamo de região homóloga, tá? Então eles são homólogos. Então provavelmente o que está acontecendo aqui? Nesse pedaço e nesse pedaço, os cromossomos têm a mesma quantidade de genes e as mesmas funções. Agora, você está reparando que essa parte torta para cá, elas não estão homólogas, elas não estão se complementando, tá? Então essa parte aqui é a região não homóloga. Olha aí, região não homóloga, tá? Não homóloga, tá? Todos os genes que estão nesse pedaço torto não estão fazendo par com essa que está reta. Então essa porção que está torta, ela possui uma herança ligada apenas ao cromossomo Y, que é o masculino. E essa parte aqui de baixo do X, que está retinha, como ela não está se juntando, se equiparando, combinando com esse pedaço, ela também é uma herança própria só ligada ao X. Então nesse pedaço você vai ter apenas a herança ligada ao cromossomo X. Então isto, gente, faz muita diferença. Por quê? Porque vai determinar que certas heranças, elas não são iguais entre homens e mulheres. Por quê? Porque na verdade em algumas heranças a gente vai encontrar o maior número de afetados mulheres ou maior número de afetados homens. Nós vamos trabalhar com duas heranças básicas, muito bem trabalhadas por aí: o daltonismo e a hemofilia, tá? Eu vou explicar isso de novo para vocês, mas colocando alguns exemplos, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Por enquanto, eu espero que vocês tenham entendido essas considerações e vamos ver no próximo vídeo, a gente avança um pouquinho mais com a herança ligada ao sexo. Joia, gente? Obrigado e até a próxima. Tchau!